criar uma receita no modo por total no DG500. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá e alterar o modo de programação. Eu vou vir em menu, depois eu vou em definições, depois eu vou em parâmetros, e eu vou até o número 78 e eu vou mudar o modo de programação. Aqui ele está carga por total, eu vou colocar só por total. Aperto Enter e aí aperto a tecla com o cadeado para salvar. Ele vai informar que a gente está mudando de modo de programação e que ele vai apagar as receitas existentes. Confirmo com o Enter e aí ele vai começar a excluir as receitas. No modo por total, a formulação vai ser por batida, né? Então eu vou colocar o total da batida e aí eu vou vincular a carga e a descarga, e também isso vai aparecer no meu relatório, né? Na planilha que eu vou exportar posteriormente, os dados da carga e da descarga também, tá? Então tenho que reiniciar, apertei ele 2 vezes no botão de liga e desliga. Como cadastrar os ingredientes e os lotes no nosso indicador de pesagem DG500? Então basicamente eu tenho 2 maneiras de estar fazendo isso. Eu posso fazer isso manualmente, então eu vou escrever ali quais são os nomes dos lotes, assim como quais são os ingredientes que eu quero. Ou eu posso também estar importando esses nomes que já estão alocados na memória interna do nosso indicador de pesagem DG500. Eu vou estar mostrando nesse vídeo as 2 maneiras aí de prosseguir nesse assunto. Então eu vou apertar aqui em menu, edição, e primeiro eu vou vir aqui em componentes. Vou apertar aqui em vazio e mais uma vez aqui no Enter para a gente descer nosso campo de edição de texto. Então aqui eu vou estar selecionando, né, as letras correspondentes ao ingrediente que eu quero cadastrar. Vou colocar aqui silagem. Milho. Depois que eu terminar de escrever ali o nome do meu componente, eu aperto aqui nesse botão com o cadeado para salvar. E nesse processo eu repito para os outros ingredientes que eu desejo cadastrar ali no meu indicador de pesagem. Agora eu vou apertar aqui em Reset, eu vou vir em grupo de animais e eu vou cadastrar meu lote, ou os meus lotes, né? Então eu aperto Enter novamente para descer para a caixinha de edição de texto. Eu vou colocar aqui lote. Para a gente mudar para numeral, fazer um espaço, a gente aperta a tecla total. Agora eu tenho números aqui. Então, lote 1, mesmo processo, eu aperto aqui nesse botãozinho com o cadeado para salvar. E aqui eu já vou vincular o peso da descarga nesse meu lote. Então, quantos quilos vão cair efetivamente nesse lote. Então, eu vou dizer que aqui vão cair 900 quilos. Eu posso estar utilizando essa tecla aqui para ir de 100 em 100, ao invés de 1 em 1. Ele vai de 100 em 100. E 900 quilos, eu aperto Enter. Então eu mostrei para vocês como que a gente cadastra os ingredientes e os lotes manualmente. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente importa o nome tanto para os ingredientes quanto para os lotes que já estão armazenados na memória interna do DG500. Vou apertar aqui em Reset, mais uma vez, definições, senhas, e eu vou entrar na senha 791. Então aqui eu vou definir o nome dos ingredientes, eu aperto Enter. E aqui eu vou definir o nome dos lotes, então aperto Enter de novo. Para a gente sair do menu de senhas, eu aperto Reset. Mais uma vez, eu vou voltar aqui em edição. Eu já posso ver que meus ingredientes
mudaram os nomes, então agora eu tenho mais ingredientes. Eu tenho reset. E agora no grupo de animais eu vou ter os meus lotes já com o nome cadastrado. Uma parte muito importante é lembrar que os lotes estão com os nomes cadastrados, não com a quantidade de peso que vai ser descarregado neles. Então a gente tem que vir aqui, por exemplo, no grupo 2, eu mantenho o nome, eu aperto Enter, e aqui eu vou ter que cadastrar quantos quilos que vão cair, efetivamente quantos quilos vão ser descarregados nesse lote. Aperto Enter para confirmar. Faço a mesma coisa com o grupo 3, grupo 4 e assim por diante, tá bom? Então é isso, assim que a gente faz, que a gente cadastra os lotes e os ingredientes no nosso indicador de pesagem DG500. Como cadastrar uma receita por total no DG500? Eu vim aqui em menu, edição, receitas. Eu vou apertar com Enter aqui, onde está vazio. Eu vou definir um nome para essa minha receita. Vou dizer que o nome dela é receita alta. Perfeito. Depois que a gente coloca o nome, a gente aperta aqui nesse botãozinho com o cadeado para salvar. E agora aqui eu vou definir quais são os componentes que fazem parte dessa minha receita. Eu vou dizer aqui silagem de milho. Vou colocar a quantidade, lembrando que se eu aperto esse botão junto aqui, ele vai de 100 em 100, então isso nos dá mais agilidade na operação. 1.300 de silagem. E seu tempo de mistura depois de você carregar o componente, no meu caso eu vou deixar em 0. E aqui eu vou colocar concentrado, 300 kg de concentrado. Entrei para confirmar mais uma vez. Aqui eu vou colocar também um bagaço, 400 kg de bagaço. Vamos ver se eu confirmar. Feito a seleção dos ingredientes que vão compor a nossa receita, eu aperto aqui esse botão com cadeado para salvar. Ele vai mostrar o total programado, o tempo de mistura depois de a gente colocar todos os ingredientes na nossa batida. Então esse está em minutos. Então eu vou criar aqui, vou alocar a minha receita a uma lista de lotes. Eu vou colocar aqui no grupo 1. Também o grupo 2 e o grupo 3 vão receber essa minha receita. Aperto aqui em salvar de novo e está feita a nossa receita. Então, depois de cadastrar todos os lotes, ingredientes, receitas, como que eu executo uma receita no indicador de pesagem DG500? Vou vir aqui nesse segundo botão com a seta para dentro, vou selecionar a receita que eu desejo. Eu posso estar ajustando em porcentagem essa minha receita. Então, hoje realmente ela é programada para 100% estar com 2.000 kg. Se eu colocar 105%, ela vai ter 2.100 kg e assim por diante. Nesse caso eu vou deixar em 100%. Aí eu aperto Enter. Ó, ele já está mostrando qual que é o componente que eu devo carregar. Eu vou aqui com o meu simulador de célula de carga simular o carregamento desse meu componente, que é a silagem.
segundo componente. Mostrando para mim qual que é o total carregado, e agora eu vou descarregar nos lotes correspondentes. Ele já mostra que no grupo 1 eu tenho que descarregar 815 kg. Ele vai estar mostrando para mim qual foi o total descarregado. E é assim que a gente faz uma operação de carga e também de descarga no indicador de pesagem DG500. Como criar uma receita no modo carga por total no DG500? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar o modo de programação para trabalhar com o carga por total. Para fazer isso eu venho em menu, depois eu vou em definições, depois em parâmetros e aí eu vou até o modo de programação que é o número 78. Aperto Enter e seleciono carga por total. Aperto Enter novamente e aí sim aperto aqui a tecla com o cadeado para salvar. Ele vai mostrar que a gente está mudando o modo de programação e, portanto, todas as receitas vão ser excluídas. Eu aperto Enter e depois disso ele vai pedir para reiniciar o indicador. Como cadastrar ingredientes no indicador DG500. Eu vou vir aqui em menu, depois eu vou vir em edição, e aí eu venho aqui em componentes e aperto Enter para abrir a nossa caixa de texto e eu aperto Enter mais uma vez para a gente selecionar os caracteres. Vou selecionar aqui, por exemplo, DDG. Uma vez que eu tenha colocado os caracteres correspondentes, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Existe também outra forma que a gente importa
os componentes que estão já escritos na memória do indicador. Para fazer isso aí, eu aperto Reset, mais uma vez Reset, eu venho até Definições, depois eu vou até Senhas e eu vou até a senha 791. Aperto Enter. Ele vai fazer pergunta se a gente quer definir o nome dos componentes, né? Exatamente isso que a gente quer fazer. Então a gente aperta Enter. E aqui nessa segunda pergunta é para a gente importar o nome dos lotes. Eu vou apertar Reset, que eu não quero importar o nome dos lotes. Feito isso, eu aperto Reset 2 vezes, vou com a seta para cima até o menu de edição e abro aqui novamente os componentes. Eu já vou ter todos esses componentes já escritos no meu menu. Se eu quiser adicionar algum que não esteja dentro desse aqui, eu posso vir aqui no alimento 17, por exemplo, e eu aperto o parcial para apagar esse nome, e aí eu aperto Enter aqui para colocar o nome correspondente no meu ingrediente. Vou colocar aqui novamente DDG, por exemplo, e eu aperto aqui para salvar. Então, para criar a receita no modo carga por total, eu venho em menu, depois eu venho em edição, eu vou em receitas, aperto Enter aqui em vazio e seleciono o nome da minha receita. Vou utilizar aqui engorda. Agora eu vou selecionar os ingredientes já na ordem de carregamento. Eu vou utilizar aqui palha. Tempo de mistura vou utilizar 0. E eu vou utilizar também pré-secado, também 500 kg. Tempo de mistura nesse caso aqui é 0. Uma vez que eu coloco todos os ingredientes da receita, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Ele vai mostrar o total dessa minha receita. E aqui é o tempo de mistura final para bater aí essa ração, essa TMR, e ele está em minutos, tá? Aqui no meu caso eu vou deixar em 0. E é assim que a gente cria uma receita no modo carga por total. Como cadastrar uma receita em quilos por animais no DG500? Então primeiro eu preciso alterar o modo de programação. Para fazer isso eu preciso vir em menu, definições, em parâmetros, e eu preciso ir até o modo de programação, que é o número 78. Uma vez eu aperto Enter e aí eu seleciono o modo por animais. O que esse modo por animais me permite? Eu consigo unificar a carga com a descarga. Então uma vez que eu carregar o meu vagão, eu já vou partir para o descarregamento de forma automática. E eu também consigo exportar depois o relatório, né, a planilha, contemplando os dados de carga e descarga também. Eu faço ali o que a gente chama, né, de descarga automática também. Uma vez que eu editei esse parâmetro, ele vai falar que todas as receitas vão ser excluídas. Eu aperto Enter para confirmar. Uma vez que ele apagou as receitas, eu preciso reiniciar o indicador. Como cadastrar ingredientes no indicador DG500? Eu vou vir aqui em menu, depois eu vou vir em edição, e aí eu venho aqui em componentes e aperto Enter para abrir a nossa caixa de texto, e eu aperto Enter mais uma vez para a gente selecionar os caracteres. Vou selecionar aqui, por exemplo, DDG. Uma vez que eu tenha colocado os caracteres correspondentes, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Existe também outra forma que a gente importa os componentes que estão já escritos na memória do indicador. Para fazer isso aí, eu aperto Reset, mais uma vez Reset,
eu venho até definições, depois eu vou até senhas e eu vou até a senha 791. Aperto Enter. Ele vai fazer a pergunta se a gente quer definir o nome dos componentes, né? Exatamente isso que a gente quer fazer. Então a gente aperta Enter. E aqui nessa segunda pergunta é para a gente importar o nome dos lotes. Eu vou apertar Reset, que eu não quero importar o nome dos lotes. Feito isso, eu aperto Reset 2 vezes, vou com a seta para cima até o menu de edição e abro aqui novamente os componentes. Eu já vou ter todos esses componentes já escritos no meu menu. Se eu quiser adicionar algum que não esteja dentro desses aqui, eu posso vir aqui no alimento 17, por exemplo, e eu aperto o parcial para apagar esse nome, e aí eu aperto Enter aqui para colocar o nome correspondente no meu ingrediente. Vou colocar aqui novamente DDG, por exemplo, e eu aperto aqui para salvar. Como cadastrar os lotes no nosso indicador DG500? Eu venho em menu, posteriormente eu vou em edição, depois eu venho em grupo de animais e aqui eu venho até onde está escrito vazio. Eu aperto Enter. Aperto Enter mais uma vez para descer até aqui a caixa onde a gente digita os caracteres e escrevo o nome do meu lote. Aqui é o espaço do lado do A. E se eu quiser colocar algum caractere especial ou número, eu aperto total para ele fazer essa mudança. Uma vez que eu tenha terminado ali de escolher o nome do meu lote, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Como eu estou utilizando uma formulação em quilos por cabeça, eu preciso informar o número de animais que estão presentes no meu lote. Nesse caso aqui eu vou utilizar 100 animais. E é isso, cadastrei aqui meu lote 3, posso fazer o mesmo processo para os lotes remanescentes, e é assim que a gente cadastra os lotes no indicador DG500. Agora, para criar receita, eu vou vir em menu, edição, eu venho até a aba receitas, eu aperto Enter para confirmar, e aqui eu vou selecionar o nome da minha receita. Nesse caso aqui eu vou utilizar a receita alta. Editei os caracteres, aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar e vou selecionar o primeiro ingrediente. Lembrando que aqui ele já aparece na ordem de carregamento, tá? Vou colocar 2,5 de silagem. Aqui eu vou colocar sem tempo de mistura. Vou colocar palha, também 2,5 kg. Então assim está a minha receita. 2,5 kg de silagem, 2,5 kg de palha. Eu aperto aqui no cadeado para avançar e ele me mostra o total por animal. Aqui é o tempo de mistura final, ele está em minutos, né? Então quantos minutos vai querer ficar batendo essa TMR, né? Essa ração. Aperto Enter para confirmar. E aqui eu vou vincular os lotes que vão receber essa receita. Então eu aperto aqui Enter em vazio, seleciono o lote 1, lote 2, por último eu seleciono aqui o lote 3. E uma vez que eu terminar de selecionar os lotes que vão receber essa receita, eu aperto aqui na tecla com o cadeado. E está pronta a nossa receita em quilos por animais. Como criar uma receita no modo carga por animais no DG500? Então o primeiro passo é a gente mudar o modo de programação. Eu vou vir em menu, depois eu venho em definições, depois parâmetros, e aí eu tenho que ir até o modo de programação e fazer a alteração para o modo carga por animais. Carga por animais. Aperto Enter. E aí aperto na tecla com o cadeado para salvar. Ele vai apagar as receitas, né? Porque a gente toda vez que muda o modo de programação, ele apaga as receitas. E aí eu aperto Enter para confirmar. Nesse modo carga por animais, eu vou utilizar a formulação em quilos por cabeça
E aí eu vou controlar só a carga, então a descarga vai ficar a critério do operador, ela é uma descarga manual. E também no relatório, né, na planilha que a gente exporta, vão estar só os dados da carga. Então ele já apagou aqui as receitas e aí eu vou reiniciar o indicador. Como cadastrar ingredientes no indicador DG500? Eu vou vir aqui em menu, depois eu vou vir em edição, e aí eu venho aqui em componentes e aperto Enter para abrir a nossa caixa de texto, e eu aperto Enter mais uma vez para a gente selecionar os caracteres. Vou selecionar aqui, por exemplo, DDG. Uma vez que eu tenha colocado os caracteres correspondentes, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Existe também outra forma, a gente importa os componentes que estão já escritos na memória do indicador. Para fazer isso aí, eu aperto Reset, mais uma vez Reset, eu venho até Definições, depois eu vou até Senhas e eu vou até a senha 791. Aperto Enter. Ele vai fazer pergunta se a gente quer definir o nome dos componentes, né? Exatamente isso que a gente quer fazer. Então a gente aperta Enter. E aqui nessa segunda pergunta é para a gente importar o nome dos lotes. Eu vou apertar Reset, que eu não quero importar o nome dos lotes. Feito isso, eu aperto Reset duas vezes, vou com a seta para cima até o menu de edição e abro aqui novamente os componentes. Eu já vou ter todos esses componentes já escritos no meu menu. Se eu quiser adicionar algum que não esteja dentro desses aqui, eu posso vir aqui no alimento 17, por exemplo, e eu aperto parcial para apagar esse nome, e aí eu aperto Enter aqui para colocar o nome correspondente no meu ingrediente. Vou colocar aqui novamente DDG, por exemplo, e eu aperto aqui para salvar. Reiniciando o indicador, eu vou ir em menu, depois eu vou ir em edição, e aí eu venho aqui na aba receitas, e aí eu aperto Enter para confirmar, e eu seleciono o nome da minha receita, vou utilizar novamente, receita alta. Aperto aqui no cadeado para salvar, e aí vou selecionando quantidade dos meus ingredientes já na ordem, né? Então aqui eu tenho que selecionar já na ordem de carregamento. Então eu vou selecionar silagem de milho, deixar o tempo de mistura igual a 0. Vou selecionar o segundo ingrediente concentrado, vou colocar aí 2 kg. Uma vez que eu cadastrei todos os ingredientes, né, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Ele vai mostrar o total por animal. Aqui é o tempo de mistura final, né, em minutos. Eu vou deixar 0. E aqui, por último, eu coloco o número de animais que vai estar recebendo essa minha receita. E aperto Enter para confirmar. E é assim que a gente cria uma receita no modo carga por animais no DG500. Como criar uma receita por percentual no DG500? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar o modo de programação. Para fazer isso aí, eu preciso vir em menu, depois eu vou em definições e eu entro no menu de parâmetros. Uma vez no menu de parâmetros, eu tenho que ir até o número 78, que é o modo de programação. Aperto Enter e seleciono a opção por percentual. Aperto Enter novamente e aí aperto a tecla com o cadeado para salvar. Ele vai mudar, ele vai mostrar que o modo de programação mudou e que todas as receitas foram excluídas. Eu aperto Enter e ele vai, depois disso, reiniciar o indicador.
aperto aqui na tecla liga e desliga para fazer esse processo de reinicialização. Como cadastrar ingredientes no indicador DG500? Eu vou vir aqui em menu, depois eu vou vir em edição, e aí eu venho aqui em componentes e aperto Enter para abrir a nossa caixa de texto, e eu aperto Enter mais uma vez para a gente selecionar os caracteres. Vou selecionar aqui, por exemplo, DDG. Uma vez que eu tenha colocado os caracteres correspondentes, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Existe também outra forma, a gente importa os componentes que estão já escritos na memória do indicador. Para fazer isso aí, eu aperto Reset, mais uma vez Reset, eu venho até Definições, depois eu vou até Senhas e vou até a senha 791. Aperto Enter. Vai fazer pergunta se a gente quer definir o nome dos componentes, né? Exatamente isso que a gente quer fazer. Então a gente aperta Enter. E aqui nessa segunda pergunta é para a gente importar o nome dos lotes. Eu vou apertar Reset, que eu não quero importar o nome dos lotes. Feito isso, eu aperto Reset duas vezes, vou com a seta para cima até o menu de edição e abro aqui novamente os componentes. Eu já vou ter todos esses componentes já escritos no meu menu. Se eu quiser adicionar algum que não esteja dentro desses aqui, eu posso vir aqui no alimento 17, por exemplo, e eu aperto o parcial para apagar esse nome, e aí eu aperto Enter aqui para colocar o nome correspondente do meu ingrediente. Vou colocar aqui novamente DDG, por exemplo, e eu aperto aqui para salvar. Como criar os lotes no módulo de programação por total no indicador DG500? Vou vir aqui em menu, depois eu vou vir em edição, eu vou vir aqui em grupo de animais. Eu aperto Enter para confirmar que eu desejo criar, aperto Enter novamente para vir até a caixa de edição de caracteres e eu seleciono os caracteres correspondentes. Aqui, lote 1. Se quiser mudar para um caractere especial ou numeral, eu aperto em total. E uma vez que eu colocar os caracteres da minha escolha, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. A próxima etapa é a gente informar quantos quilos eu vou querer descarregar nesse lote que eu estou criando. Aqui nesse caso, eu vou optar por 500 quilos. E aí eu aperto Enter e é assim que eu crio o lote no nosso indicador DG500. Então, para criar receita por percentual no nosso indicador DG500, eu preciso vir aqui em menu, depois eu vou em edição, posteriormente eu vou em receitas, aperto Enter aqui em vazio e seleciono o nome dessa receita, utilizando o nome de receita alta. Depois que eu colocar o nome da receita, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar e aí eu seleciono os ingredientes que eu vou utilizar já na ordem de carregamento. Eu vou selecionar a porcentagem do meu ingrediente silagem, vou colocar aqui 50%. Tempo de mistura para ele eu vou deixar em 0. Seleciono o próximo componente e a porcentagem dele dentro da receita. Tempo de mistura vai ser 0. E aí, uma hora que eu tiver selecionado todos os componentes da receita, eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar. Aqui é o tempo de mistura final da receita, eu vou deixar em 0. E aqui, por último, eu tenho que vincular os lotes que vão estar recebendo essa receita. Aperto Enter em vazio e seleciono o lote 1. Aperto Enter
em vazio de novo e seleciono o lote 2. Uma vez que eu selecionar todos os lotes, e eu aperto aqui na tecla com o cadeado para salvar, ele vai mostrar o total programado dessa receita. E é assim que a gente cria uma receita por percentual no DG500.